Vamos pensar no Brasil, um país com uma biodiversidade gigantesca, com inúmeras espécies ainda a serem descobertas e estudadas. Muitos desses organismos, por exemplo, podem nos ajudar a desenvolver novos medicamentos para doenças que atualmente não existem cura, ou nos auxiliar a desenvolver novas tecnologias, ou melhorar a nossa compreensão da vida na Terra. O problema é que, além da falta de taxonomistas, que são as pessoas que se dedicam a descrever esses organismos e também do desincentivo brasileiro à pesquisa, uma imensa parte da nossa biodiversidade está sendo perdida agora mesmo, sem sequer sabermos o que estamos perdendo. Muitos de nós, especialmente biólogos, sabem muito bem que a principal causa da perda de biodiversidade é a destruição de hábitats. O desmatamento leva à fragmentação de hábitats, isola populações de animais e plantas, além de deixar essas áreas ainda mais propícias à ocupação humana nas bordas, potencializando assim ainda mais o processo de degradação, contribuindo assim para a extinção de espécies, surgimento de novas doenças, alteração no regime de chuvas, erosão do solo e contribuindo ainda para o aquecimento global através da emissão de gás carbônico. Mas o que as pessoas não discutem é sobre o que causa o desmatamento. O principal motivo, o número 1 em quase todo o mundo, e especialmente no Brasil, é o desmatamento dessas áreas para criações de pastagem para gado, ou plantações de monoculturas, como a soja, por exemplo, que vai servir de alimentação para animais, seja dentro do território nacional ou através da exportação na forma de commodities para países como a China, por exemplo, que exporta a maior parte da soja brasileira, que vai servir para alimentar porcos. Um estudo de 2015 apontou que a principal causa de desmatamento na América do Sul é devido à agricultura, que ocupa 85,5% do uso da terra das áreas desmatadas. Só que mais de 71% dessas áreas desmatadas são utilizadas para pasto. Um outro dado importante para nós pensarmos o impacto da agricultura é que nos últimos 50 anos, a Amazônia perdeu cerca de 17% da sua área total. Destes 17%, 14% são utilizados na agricultura. Só que, novamente, 89% dessas áreas de agricultura são utilizadas como pastagem para gado. Ou seja, como é possível conciliar um discurso de conservação ambiental e ao mesmo tempo consumir animais, que é o motivo pelo qual o desmatamento ocorre? São atitudes antagônicas. Atualmente existem mais de 3 bilhões e meio de ruminantes na Terra, e desde os últimos 50 anos, todos os anos, são produzidos cerca de 50 milhões de ruminantes para suprir uma demanda crescente de carne pela população. Além disso, o consumo de carne impacta diretamente o aquecimento global. O uso da terra, principalmente pelo desmatamento, é a segunda maior causa de emissões de CO2 pela humanidade. Além de ser a principal causa do desmatamento, o consumo de carnes e leites é responsável por 14,5% do total das emissões de gases de efeito estufa, especialmente CO2, superando até mesmo a poluição causada pelos meios de transporte da humanidade. Quando comparado com toda a indústria alimentícia do mundo, só a produção de carne é responsável por 57% de todas as emissões de gases de efeito estufa, que contribuem para o aquecimento global, que por sua vez está diretamente interligado com o declínio de populações de animais e plantas, além de comprometer a vida humana no planeta. Em contraste, a produção de todos os alimentos de origem vegetal para alimentação humana emitem só 29% desses gases. Ainda a criação de gados no mundo é um dos principais responsáveis pela liberação de gás metano, que é produzido devido aos processos digestivos de ruminantes. Apesar do dióxido de carbono, CO2, ser o gás predominante na atmosfera, o metano é capaz de contribuir 30 vezes mais com o aquecimento do planeta. For all global emissions, 14.5% is from livestock, and the majority of that is in the form of methane. Methane is about 28 times more potent than carbon dioxide in trapping heat, but methane does not stay in the atmosphere for too long. The average is about 12.4 years. But carbon dioxide, it stays in the atmosphere for thousands of years. Currently, we have 1.5 billion cattle on the planet. Então não seria mais simples e inteligente utilizar áreas menores de cultivo de vegetais que alimentariam diretamente a população, ao invés de desmatar áreas enormes com uma série de consequências ambientais para produzir alimento para animais que só então se tornarão alimento para a humanidade? Muitas pessoas acham que precisam comer carne para se manterem saudáveis ou para adquirirem proteínas, mas isso não é verdade. E só para deixar claro, porque muitas pessoas têm essa dúvida, mas quase qualquer alimento tem proteína. Isso porque animais e plantas produzem as suas próprias proteínas que desempenham quase todas as funções biológicas de um organismo, como atuar na defesa imunológica, comunicação entre as células, movimento. Você só se move porque dentro das suas células musculares existem proteínas chamadas actina e miosina que são capazes de contração e relaxamento. O colágeno, que dá sustentação para a nossa pele, é uma proteína. Enfim, as proteínas fazem de tudo e realmente são muito importantes. Mas o que é uma proteína? Uma proteína é formada por aminoácidos. Alguns átomos de alguns elementos, quando unidos, formam aminoácidos.
que por sua vez formam cadeias de complemento variável, que são as proteínas. Então, quando você come um alimento proteico, através da digestão, o seu organismo vai quebrar essas proteínas em aminoácidos, que vão ser utilizadas pelo seu próprio corpo para produzir as suas próprias proteínas. E não tem como a proteína de um outro organismo ser absorvida por você e desempenhar a função dela no seu corpo. Ou seja, não adianta comer produtos com colágeno para desenvolver colágeno. Esses produtos com colágeno vão ser quebrados em aminoácidos e o seu corpo vai produzir o colágeno. Mas você pode simplesmente adquirir esses aminoácidos utilizados na produção do colágeno através de uma alimentação à base de vegetais, por exemplo. De qualquer forma, produtos de origem animal utilizam 83% das áreas produtivas do mundo, mas estes produtos correspondem a somente 37% da ingestão humana de proteínas e somente 18% das calorias do mundo. Ou seja, grandes áreas são destruídas com uma série de impactos locais e mundiais e com uma conversão energética muito baixa. Ou seja, plantas alimentam o mundo e não animais. A agricultura também é a atividade humana que mais utiliza água, o que é meio óbvio de se pensar, vista na necessidade de produção de alimentos para a humanidade. A irrigação de plantas como arroz, frutas e nozes que concentram uma grande quantidade de água. No entanto, 1/3 de toda essa água é utilizada para alimentar gado. Aqui é importante ressaltar que a maior parte da água utilizada para a produção de animais é o que é considerado água verde, que é a água oriunda da chuva que acaba voltando para o ecossistema. E apenas 7% vem de aquíferos subterrâneos e rios, por exemplo. Apesar de ser uma parcela pequena, é importante que vocês entendam que são produzidas milhões de toneladas de animais em todo o mundo. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, a produção de 1.000 calorias na forma de cereais requer cerca de 2 litros de água. Que, para produzir a mesma quantidade de calorias na forma de carne, são necessários 4.000 litros de água. E no caso dos laticínios, 6.000 litros de água. O consumo de animais de criação gera desmatamento e, consequentemente, acaba afetando a população de animais e plantas que precisam dessas áreas para sobreviverem. Além disso, o consumo desses animais está diretamente ligado à extinção de animais selvagens. 44 dos 74 maiores herbívoros terrestres do planeta estão ameaçados de extinção, o que corresponde a quase 60% de todos esses mamíferos. Um estudo recente publicado na importante revista Science indicou claramente que o declínio de grandes mamíferos, como rinocerontes, elefantes e hipopótamos, está diretamente ligado ao consumo de carne. Observem esse gráfico. As principais causas do declínio destes animais no mundo é pela caça direta para o consumo humano. É importante ressaltar que em muitos desses casos existe um componente de subsistência, e não é justo simplesmente vilanizar essas pessoas por consumirem esses animais selvagens, quando na realidade essas pessoas podem estar fazendo isso por falta de oportunidade ou de alternativas. Mas em muitos casos essa não é a realidade. De qualquer forma, a noção de que animais são produzidos para servir o homem, seja como força de trabalho, de entretenimento ou como alimento, ainda está profundamente enraizada na maior parte do planeta. O que leva também ao consumo de animais selvagens, que são vistos como um recurso, ou a produção de animais para o consumo, que também afetam as populações de animais selvagens. O próprio gráfico desse artigo deixa claro que mesmo quando o consumo ocorre com animais selvagens, sempre existe uma forte associação com gado. A caça para a retirada de partes destes animais é a segunda maior causa desse problema. Presas e chifres de rinocerontes e elefantes são tiradas, que muitas vezes são arrancadas com o animal ainda vivo. São itens valiosos de caça ou como troféus, ou são utilizados principalmente na medicina oriental. Aliás, em menos de 10 anos, o número de uma das espécies de elefante decaiu 62%. E mais de 100.000 elefantes africanos tiveram partes dos seus corpos arrancados entre 2010 e 2012. Você não me ouviu errado, são mais de 100.000 elefantes mutilados em menos de 3 anos. Os demais fatores afetando esses animais são competição com o gado, transmissão de doenças transmitidas do gado, perda de habitat, geralmente para abrir pastagens para alimentar gado, além de áreas de cultivação e desmatamento, ambos também associados ao consumo de animais. E só para complementar, fora as questões ambientais que são o foco desse vídeo, mas você sabia também que a indústria da carne é a líder em trabalhos análogos à escravidão no Brasil, além de ser a indústria recordista em acidentes de trabalho? Entre 1995 e 2020, somente no setor da pecuária, foram registrados 1.950 casos de trabalhos análogos à escravidão no Brasil, o que representa 51% de todos os casos de trabalho escravo. Sim, infelizmente, trabalho escravo ainda existe. Mais da metade da indústria da carne. Além disso, frigoríficos apresentam péssimas condições de trabalho, exploram a classe trabalhadora e geralmente resultam em acidentes de trabalho
No Brasil, os frigoríficos se concentram em cidades pequenas, justamente onde existe a população que tem mais probabilidade de se sujeitar a esse tipo de trabalho. Nessas pequenas cidades com frigoríficos, o índice de acidente de trabalho é 70% maior do que a média nacional. E essa indústria da carne representa 41% de todos os acidentes de trabalho no Brasil. Aqui cabe uma coisa importante sobre essa série de vídeos que eu estou produzindo. Apesar de hábitos individuais serem relativamente bastante fáceis para a maioria da população, mudanças em nível de Brasil e mundiais são bastante complexas. Portanto, vamos pensar na melhor forma que você pode contribuir para um mundo melhor. Mas e as comunidades que caçam por subsistência? Mas e os pescadores da Amazônia? Mas e o meu tio que mora na roça e consome leites e ovos de galinhas que ele cria no fundo de quintal? E os esquimós que só dependem de carne para se alimentarem? Apenas um vídeo não é capaz de lidar com toda a complexidade desse assunto. E essas exceções não são discutidas nesse vídeo. Obviamente elas fazem parte da discussão e eu gostaria que nenhum tipo de exploração animal ocorresse em nenhuma parte do mundo. As coisas não são tão simples. Entretanto, não são as comunidades locais que são responsáveis pelo consumo absurdo de animais. São as populações das cidades. Muito provavelmente as pessoas que estão assistindo esse vídeo que possuem poder de escolha de demandarem e comprarem um hambúrguer ou um leite de caixinha no supermercado. Quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa discussão política do consumo de animais, eu recomendo esse artigo. E para saber a realidade da indústria da carne, o que realmente acontece, mas que você não vê quando compra uma bandejinha de carne, eu recomendo o documentário Dominion. E sim, ele possui cenas pesadas que, na realidade, é só um eufemismo para a realidade que acontece, mas você decide não ver. O veganismo, segundo a Vegan Society, que é a instituição que cunhou esse termo, é definido pela mitigação de sofrimento animal dentro do possível e do praticável. Por definição, o veganismo é sobre empatia com animais não humanos. Mas como biólogo, é impossível não pensar em todas essas questões danosas que o consumo de animais traz para a saúde do planeta e para a saúde das pessoas. Existe uma vasta literatura científica que inclui uma enorme quantidade de dados que deixam claro que as nossas mudanças de hábitos em relação à nossa alimentação são e serão necessárias para a manutenção da vida na Terra. Muitas pessoas, mesmo cientistas, evitam ler sobre esses assuntos tão terríveis, e eu sou empático com esse sentimento. Eu não gosto de passar meu dia lendo sobre dor animal, sobre destruição ambiental e sobre pandemias. Mas como cientista, os dados são muito claros. Eles precisam ser interpretados e disseminados. E as nossas ações como cientistas e como população devem ser pautadas na ciência. Apesar do nosso desenvolvimento tecnológico e quase dissociação da natureza, lembre-se que ainda somos parte dela. A nossa inteligência ela vem acompanhada de uma obrigação moral de cuidado com a nossa casa, com o nosso planeta, com habitantes da Terra e indivíduos que diariamente fazem escolhas que afetam não somente a população, mas todo o planeta, e principalmente por sermos seres conscientes, é nossa responsabilidade pensarmos em nossos hábitos, em nossa marca no planeta e em bilhões de outras formas de vida. Em uma realidade onde o mundo ideal ainda não aconteceu, cabe a todos nós tornarmos isso realidade.